me apresentar. Sou carioca, né? Trabalhei 30 anos em São Paulo e estou aqui no Rio Grande do Sul. Uma primeira vez eu vim em 79, 80 e depois a partir do final de 88 e fiquei. Tá? Meu nome é nada de alemão, por favor, dinamarquês. Minha família toda é dinamarquesa. Tá? Tem também uma irmã, minha irmã dinamarquesa, então esse é o nome Nielsen. Nielsen. Sou engenheiro industrial, modalidade química, fui, né? Pela Faculdade de Engenharia Industrial de São Paulo, formado em 62. Então, você quer entrar aí? Os homens estão te cobrando, hein, Lúcio? Fiz especialização na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, FGV. Era mestrado, mas acabei largando, completando o meu trabalho, né? Deixei tudo pronto, então virei especialista. Fiz segurança do trabalho na Unicino, F3, e fiz engenharia de produção na URGS, com ênfase em ergonomia, terminando em 2002. Ia ser 2001, eu fiquei doente, houve um atraso. Então esse é o meu trabalho. Os meus primeiro ano de carreira, de trabalho, ainda estudante, precisava ganhar dinheiro, de algum jeito, né? Foi numa empresa em São Paulo de material de incêndio, né? Tinha até na época uma filial grande aqui, que era mais de incêndio. Fiz inclusive um curso de combate a incêndio na Marinha do Brasil, um curso de uma semana lá no Rio de Janeiro, inteiro, quase que verão, né? Trabalhei 25 anos, mais ou menos, na área de embalagens, latas principalmente. A primeira lata de cerveja no Brasil nasceu na minha mão, não provavelmente, mas eu fui o responsável pelo setor, tá? Já com treinamento dos Estados Unidos, a lata com folha de Flandre, não a lata de alumínio. Né? Vim aqui trabalhar uma vez, 79, 80, gerenciei a fábrica de latas da então Vebra, lá em Araguaíba ainda, agora agora já é... Não? Eldorado. Hoje ela é da Oderich. Instalei fábricas de equipamentos da Vebra, da Embrasa, ligada ao Vebra. Em 91, uma senhora gaúcha me sugeriu de fazer engenharia de segurança do trabalho. Achei muito bom e me complementaria. Eu estava na área de planejamento, novas fábricas, novas linhas, isso complementaria, né? Em 92, o grupo Alvebra começou, era um dos grandes grupos, um dos maiores grupos gaúchos, né? Alvebra, Varig, Gerdau, mais duas, né? A Varig também se foi, a Alvebra se afundou, ainda existe, mas praticamente não representa nada do que era. E os primeiros a saírem, né, é quem ganha bem, ganhava bem, tinha um carro da empresa, que eu podia ficar com ele 30% de desconto depois de 3 anos, 200 litros de gasolina, sem controle, a montagem, né? E aí resolvi, numa certa decisão, jogar 25 anos de experiência em lata, jogar no lixo, né? E ficar em Porto Alegre e começar do zero na área de, principalmente, higiene ocupacional. Ainda no curso, eu fui nos Estados Unidos, no congresso da National Safety Council, comprei alguns equipamentos que não existiam praticamente aqui. O primeiro dosímetro em Rio Grande do Sul, eu acho que foi meu, né, comprado lá, e comecei então a me interessar nessa área, ficar nessa área de segurança do trabalho, mas focado totalmente em higiene ocupacional. Nos últimos anos, tenho feito trabalhos na área de ergonomia, né? Dou algumas assistências aí
nessa área de economia aqui em São Paulo, principalmente. Fiz um trabalho recente em Bento Gonçalves, numa construtora. Eu fiz um trabalho de sobrecarga térmica numa construtora em Caxias, e aí aquilo gerou uma segunda, uma terceira, uma quarta e uma quinta em Bento, né? Então eu tenho feito alguns trabalhos, e eu vou comentar aí algumas coisas que eu me especializei, né? Eu já tinha até meio que abandonado a sobrecarga térmica, e há uns 3 anos atrás me chamaram duas empresas pequenas de construção, a Maiojama e a construção do shopping Guatemi, né? Justamente nessa área de sobrecarga térmica e também de radiação ultravioleta. Né? O Ministério do Trabalho tinha lá um engenheiro, um agente de fiscalização que estava exigindo análise ultravioleta. Eu comprei 2 equipamentos nos Estados Unidos de análise e não ganhei dinheiro, porque cada um custou $1.300, né? Mas serviu para fazer um trabalho grande sobre exposição ultravioleta por trabalhadores, né? Então, esse é o princípio, assim, o começo. Eu quero comentar uma coisa importante. Eu não vou propriamente fazer uma palestra, né? Eu vou apresentar algumas coisas sobre a American Industrial Hygiene Association, né, que eu sou membro da CGH também, né? Então eu compareço lá desde 95, 92, 93, 45 fui conferência da National Safety Council, né, mais para comprar equipamentos, e depois eu descobri a IHA em 95 e comecei a ir anualmente nas conferências da IHA. Com isso também tem o lado turístico, metade dos Estados Unidos eu conheço, porque cada ano é numa cidade diferente, né? Às vezes repete, né? E também algumas vezes no Canadá, em Montreal, há 3 anos atrás, e frequentemente eu estou numa cidade, alugo um carro e vou percorrendo um bom trecho dos Estados Unidos, né? Fazer um passeio, né? Esse ano foi em Baltimore, né? Eu já conhecia muito de passagem, mas serviu para voltar, para rever, para fazer algumas coisas. Como eu também tenho uma filha morando nos Estados Unidos, casada com um brasileiro, mas está lá há mais de 25 anos, aproveita e faz também uma visita. Então a minha vou chamar, não é bem palestra, é sobre a American Industrial Hygiene Association e os congressos, né? Pelo menos o foco que eu estou dando, que eu acho que é falar mais, se alguma coisa tiver de interesse ou de alguma coisa, eu posso, se eventualmente, entrar um pouco. Outra coisa também, eu estou à disposição, esqueci de pôr meu e-mail, né? Estou à disposição de vocês. Eu considero que uma das melhores bibliotecas técnicas de higiene e ergonomia daqui é a minha. Não estou elogiando, não estou na autoelogia, mas eu estou à disposição. Eu só não empresto livro para levar. Mas se quiser ir no meu escritório, marcar uma hora, uma data, estamos à disposição, eu marco, tá certo? Trabalhos pessoais meus, tem alguns, se tiver, eu estou à disposição, forneço, não tem problema algum. Se alguém tiver alguma dúvida sobre itens qualquer, se eu tiver bibliografia sobre isso, a minha bibliografia é bastante razoável, porque é sempre coisas da NIOSH, recebo coisa da OSHA dos Estados Unidos, recebo coisa de lá, de cá, tudo vai, se acaba sendo linkado e te mando matérias, né, sobre diversos assuntos, alguns interessantes, outros nem tanto, joga fora, ou arquiva, né, mas vai criando uma boa biblioteca. Às vezes, quando tem membro da IHA, também tem a revista lá de saúde ocupacional. Muitas vezes eu compro um artigo, quem é da faculdade arruma de graça, né? Tá certo?
eu pago 30, 40 dólares, mas eu tenho uma coleção boa de artigos, de arquivos que estão no meu computador. Se de repente tem algum assunto aí importante, estou às ordens, não me nego a dar, não tem problema nenhum. Eu já estou bem velho para ficar segurando, não dou porque para fazer concorrência para mim. Não tem problema, estou à disposição, estou às ordens, tá certo? O meu e-mail é Nielsen, meu sobrenome, @terra.com.br. Estou à disposição. Bom, já comentei que eu participo das conferências da IHA desde 1995, se não me engano foi no Texas, né? Foi. Não, no Texas não, em Kansas. 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 Kansas, né? Então, uma coisa muito importante sobre o meu ponto de vista, né, é que muita coisa eu aprendi na IHA antes de chegar aqui. Coisas novas, coisas que você, por exemplo, alguns anos atrás, o Ministério do Trabalho começou a exigir análises estatísticas de elementos químicos, de agentes químicos. Você tem uma análise, por exemplo, de tolueno, né? Entre outras coisas. Você tem um ambiente que pode ter tolueno, xileno, uma série de outros produtos, e você faz uma análise, né? O tolueno, um parênteses, eu recomendo sempre as empresas que eu trabalho vai utilizar não o anexo 11. Eu não trabalho com empresa que utiliza o anexo 11. Por quê? A discrepância é muito grande. Hein? A discrepância é muito grande. Está desatualizado. O anexo 11, que ele foi preparado em 76, mais ou menos, 76, 77, né? Entrou em vigor em 78, salvo algumas coisinhas, que foi o caso do benzeno, o resto é tudo desautorizado. Então, o tolueno, por exemplo, o nível de tolerância da CGH é 20 ppm e lá está 78. Né? Então, eu não trabalho. Tá? Isso eu acho que é uma ética, porque eu tive até uns anos atrás no complexo da GM, né? Aquela espanhola, uma empresa espanhola, e houve uma discussão, né? E eu disse, quer dizer que o operário espanhol tem que estar com 20, e o brasileiro pode estar com 80, 78. É isso? Acabou ficando, quer dizer, eu não trabalho, tá certo? Tem que utilizar os níveis de tolerância mais baixos, mais atualizados. E alguns anos atrás o Ministério do Trabalho começou a exigir análises com controle estatístico. Se faz uma análise de benzeno, de tolueno, tolueno é 20, encontra 7 ppm. Tá bom? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Não, você não sabe. Tem que fazer uma análise estatística, não uma análise. Eu normalmente recomendo, quando primeiro faz uma análise geral, pode fazer uma só. Né? Se encontra 1 ppm, meio ppm, então está muito abaixo de 10%, está ok. Está lá embaixo da curva. Né? Mas todos os valores acima de 10%, você tem que fazer uma análise estatística, tem que fazer 5, 6 valores e fazer o controle estatístico. Essa análise estatística eu já tinha estudado nos Estados Unidos em 97 por aí, muitos anos atrás, eu já tinha estudado. Eu fiz muitos trabalhos sobre sobrecarga térmica, eu posso mostrar um aqui, né? Esses trabalhos sobre sobrecarga térmica, eu fiz 2 cursos nos Estados Unidos, né? Com um professor da Universidade Sul da Flórida, também muito especializado em ergonomia. Então, muita coisa nova eu fui aprendendo, fui vendo, né? E com isso, então, facilita, a gente desenvolve
novos conhecimentos. Então, a grande vantagem do comparecimento nos congressos da IHA, além do turismo, né, realmente a vantagem técnica é que você pode fazer cursos, às vezes até novos, e cursos que você realmente estuda profundamente, avança mais nesses aspectos técnicos, né? Não fica muito assim. Os congressos da IHA nos Estados Unidos se compõem de sábado e domingo, cursos que eles chamam de PDC, Professional Development Course, curso de desenvolvimento profissional. 4 horas, 8 horas ou 16 horas. Pode ser meio turno no sábado ou no domingo, pode ser 8 horas no sábado ou no domingo, e alguns cursos sábado e domingo, 16 horas. São cursos onde o cara vai soltando matéria, né? Ele não para muito, discute questões, etc., mas ele dá um programa dele, ele dá meio, não digo muito rápido, mas ele mantém. Ele dá aí, vai dando, eu vou dar exemplos aqui de como são apresentadas as palestras, certo? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, dou as ordens. Bom, então... Nilson, eu queria perguntar, eu fiquei com dúvida aí. Faço, por exemplo, um número 7. O que é? Desce o número 7. Eu estou lendo, desce o número 7. Sim. Em que momento esse 7? Que momento? Esse valor 7. 7. Não entendi a pergunta, desculpa. Eu tenho um problema sério, que é exposição a ruídos. Tudo que é ruim para o ouvido, eu fiz. O que é ruim para o ouvido? Que leva a perda auditiva. Tem 3 coisas principais. O próprio ruído, né? Ruído alto, ruído acima de 90. Eu trabalhei muito em metalúrgica, fábrica de latas, ruído 100 decibéis, etc. e tal. Segundo coisa que é ruim, agentes ototóxicos. Eu tive posto atolueno, sulfureto de carbono, trabalhei 2 anos e meio em fábrica de celofane e rayon, cujo eu tenho umas soluções com sulfureto de carbono. Aliás, a celulose é dissolvida em sulfureto de carbono e faz uma espécie de um melado, entre aspas, né, que é de sulfureto de carbono, pega a celulose e dissolve. E depois a celulose é regenerada num banho, isso nem se faz mais hoje, banho de ácido sulfúrico a 15%, e aquela celulose fica um celofane, ou fica um fio de rayon. Então eu estive exposto a isso. E a terceira coisa, ruído de impacto. Pratiquei tiro ao alvo, inclusive com armas militares, né? Pratiquei, tenho muitas medalhas de tiro ao alvo. Quer dizer, tudo que é ruim, eu tive exposto. Né? Então eu tenho uma dificuldade bastante grande em audição. Vamos à tua pergunta. Tu falaste 7. Né? 7? 7, 40 milhões. Ah, sim, vamos chute, sim. Chute, tudo bem. Sim. Abaixo lá do teu limite. Em que momento tu quantificaste isso? Que eu verifiquei isso? Isso. Como assim a pergunta? Sim, em que momento tu disse que era 7? Não, vamos dizer que você faz uma análise dentro da rotina do trabalho, tá certo? Eu considero que a primeira análise eu chamo de prospectiva. Tem uma ideia, tá certo? Você pode fazer uma análise e não encontra nada. Você não sabe bem o que tem, tá certo? Inclusive, quando você desconhece, é uma fábrica que trabalha com diversos agentes, eu recomendo fazer uma varredura. Pega aí 30 produtos, faz uma varredura. A diferença de custo não é muito grande, aumenta um pouco, porque faz o cromatógrafo, né? Em vez de pegar, já pega todos os dados da curva. Tomando cuidado, que às vezes aparece um produto e foi erro do laboratório. Então, toma cuidado. Desconfiômetro. Né? Bom, então, se você faz dentro de um trabalho normal de rotina, eu chutei 7, que é abaixo do nível de ação. Nível de ação para tolueno seria 10, encontra 7. Muita gente pode dizer, então tá bom, tá abaixo do nível de ação. Então, você fez uma análise preliminar, encontrou 7, acima de 10%, acima de 2, encontrou 3, 4, 5, então faz mais algumas análises
e usa um controle estatístico. Já tem tabelas prontas para isso. Tá certo? É nesse ponto que eu quero chegar. Tu fizeste 7 em que momento da jornada? Foi um momento único? Tu fez expressivo, 6 horas e pouco? É uma Até para codificar é uma boa, né? Tá certo? O ideal é que você faça pelo menos um tempo longo, não faça uma análise pouca de 15 minutos, faz uma análise de algumas horas, se possível 2, 3, 4 horas, se possível, para ter um limite. As análises químicas têm um valor que você tem que ter, né? Pode até acontecer o seguinte: na tua primeira análise foi excesso e o tubo acabou ultrapassando, tá certo? Tem que tomar cuidado, mas isso aparece. Esses tubos têm duas partes, tá certo? Então de repente for para a segunda, você está ultrapassando. Então você tem que fazer dentro de um padrão que você acha tecnicamente, conhecedor do processo, que representa o processo. Você está fazendo a primeira análise. Agora, depois que você fez a primeira, tá certo? Aí você faz análise em diferentes horários. Se trabalha 2 turnos, 3 turnos, diferentes turnos. Tá certo? Aí faz 5, 6, 7 análises posteriores em diferentes condições de trabalho. A norma não recomenda ali horário específico, tempo específico, nada. Aí vem aquilo que diz, a experiência do higienista, tá certo? A experiência que ele tem, então ele deve estudar e justificar bem também. Tudo deve ser justificado, tais horários. Tá? Não, eu ainda pergunto pelo fato seguinte, ó, eu já ouvi uma posição que o próprio Rock solicitou, uma avaliação de estatística. Agora imagina nesse caso, né? Em que momento eu consigo quantificar expressivamente, ou ter 10 pontos ou 10 avaliações, para gerar essa condição estatística? Por exemplo, num único momento, você tem que fazer, na verdade, mais dias, né? Você faz uma... qual era o produto? Hã? Qual era o agente? Era mais de um, não era só o solvente, era mais de um. Gente, dá um, só com... acetato de etilo, acetona... Bom, tá certo. Um produto gênero. Você faz, como diz, em diferentes condições de horários. Primeiro você faz a primeira, tá certo? Mas você está fazendo uma varredura, né? Muitas vezes, tá vendo quais são os produtos que você determina. Aí você tem, alguns você pegou não detectado, ou então pegou 1% do limite de tolerância. Não, aí você tem, é pouco. Mas você pode também, a teu critério, eventualmente fazer, mesmo dando, vamos dizer, 1, 2, 3, fazer em outros horários, outras condições. Aí é o higienista ocupacional que tem que tomar a decisão. Tem que tomar algumas decisões próprias. Eu vou fazer assim porque, eu tenho dúvida se é à noite, eu tenho dúvida se é isso aqui, eu tenho dúvida, alguma coisa que pode aparecer, tá certo? Eu fiz muitos trabalhos na General Motors, né? Fiz muito trabalho como higienista, hoje eu vou muito pouco lá, né? Houve uma ação do Ministério Público, então eu fiquei lá cerca de 7 meses antes da análise, antes da perícia, trabalhando lá dentro e fazendo uma série de análises, uma série de assuntos, né? Então, você pode... era de noite, por exemplo, 2 da manhã, trabalhava 2 turnos, mas tem uma limpeza, né? O pessoal faz limpeza, quer dizer, você tem que descobrir isso. Está tudo bem, mas se às 1 da manhã é feita uma limpeza com solvente, isso pode gerar um problema que você não sabia, né? Então é o tal do bom senso, né? Agora, se você determina, encontrou, vou falar tolueno novamente, encontrou alguns valores, tem valores não lá embaixo, muito bem, então você tem que fazer uma análise estatística. Tá certo? Muitas vezes eu já fiz isso, faço 5 análises e ainda fica faltando uma garantia estatística. Isso é importante, você tem que ter uma garantia. Então aqueles 5 foram insuficientes, tem que fazer mais 3 ou 4,
para ter estatisticamente validade. Não era meu propósito entrar nisso, mas você conhece a planilha de análise, não conhece a planilha de análise estatística? Sim, não conheço a fundo, mas conheço um pouco só. Hein? Um pouco só, não íntegro. Não, mas você tem ela? Não, já atuei na mesma. Mas tem uma análise, depois eu posso te mostrar, uma análise que você põe os valores que você encontra, até 50, põe lá, então você põe 5, 6, e aí não dá uma garantia estatística. Essa garantia estatística é que 95% das análises, com 95% de segurança, estão abaixo do limite de tolerância. Então, se o limite de tolerância é 20, eu tenho que ter, fiz 6, 7, 8, 9 análises, sei lá quantas, tá certo? Eu tenho que estar estatisticamente abaixo de 20. Garantir que todos os trabalhadores estão expostos a valores com 95% de garantia abaixo de 20 ppm. Tá, chegou no ponto. Sim, entendi. Tá? Esse ponto que eu precisava, né? Dentro das avaliações, que hoje já existe essa nova tendência da estatística, não é só mais o pontual. Sim. Né? Não. Então, dentro dessa condição estatística, eu vou ter dentro do perfil do número de profissionais expostos, dentro daquela região, daquele setor, enfim, né? Que vai gerar esse percentual mínimo aí. Exatamente. Tá, fechou, agora fechou. Isso tem que ter. Tá. Já aconteceu de justamente você faz e não tem essa garantia. Às vezes, tem algum problema, você pode descobrir problema, você não dá essa garantia, então você tem que melhorar o processo. Né? Mas, se você tem bom sistema de exaustão, ventilação, etc, e você garante garante estatisticamente a segurança do trabalhador. Outra coisa que é importante, o objetivo do higienista é garantir a segurança e a saúde e a satisfação do trabalhador. Você tem que garantir isso aí. Você não garantiu, tem que garantir o emprego, né? Mas tem que garantir como objetivo a saúde do trabalhador. Bom, continuando então, como é que os cursos da IHA, os cursos não, as conferências, sábado e domingo, como comentei, são os cursos profissionalizantes. Segunda, terça e quarta, segundo dia inteiro, terça o dia inteiro e quarta, geralmente até 1 da tarde, teve até 3, a exposição das empresas. Né? E aí você vê instrumentação, equipamentos novos, às vezes dá para comprar, tudo é em dólar, mas se você compara em dólar e o preço é mais barato comprar lá, como você vai trazer, é outro problema. Né? Mas, por exemplo, numa dos cursos que eu fiz de ergonomia, o fulano estava cheio de coisa e tinha um dinamômetro eletrônico. Né? Quando eu olhei aquilo, né? Vou comprar. Era japonês, peguei o nome, no próprio hotel que eu estava, mandei um e-mail, preço, isso tudo, e comprei, era $870, uma coisa assim. Né? Aí negociei, me dá em 2 partes, parte A no meu nome e parte B no nome dela, uma por $450, outra por 300 e pouco, e trouxe em 2 partes. Mas ninguém olhou na alfândega, né? Mas você vê muita coisa moderna, muita coisa especial, e a um preço, comparativamente com o Brasil, bem mais barato, certo? Muito mais barato, né? Mesmo com esse dólar, porque tudo, o preço aqui acompanha o dólar, né? Certo? Você realmente tem equipamentos de ponta. Então, esse aqui é o exemplo do Congresso. O problema hoje é que o Congresso, até alguns anos atrás, ele pegava uma pasta, né, e me dava isso aqui em papel, uma pastinha. Hoje,
diz, olha, tem internet, PIN tal, você põe aqui no aqui para ver, né? Você vê tudo por aqui. Qual é a data, qual é isso, qual é aquilo, né? Mas dá para baixar, esse é um modelo da conferência, né? Tá certo? Então, aqui algumas apresentações, alguns prêmios. Nós temos uma gaúcha, né? Berenice, né? A Berenice, ela está aposentada, fez segurança do trabalho aqui, depois trabalhou em São Paulo, Fundacentro, alguma coisa, fez um mestrado nos Estados Unidos e trabalhou, sei lá, 25 anos no OIT, lá na Suíçazinha, né? Então ela foi homenageada uns 10 anos atrás na IADA, certo? Pelos méritos e tudo, né? E é gaúcha, né? Ela tem uma vantagem, ela só passa verão. Verão aqui, quando começa a esfriar, vai para a casa dela na França, né? Mas é uma Berenice Goelzer, né? Tá certo? Ela é reconhecida, tem um grande nome na higiene ocupacional. Aqui vocês veem. Faz parte do nosso grupo, inclusive, né, Nilson? Ela faz parte do nosso grupo de higiene aqui, compartilha. A Berenice faz parte do nosso grupo de higiene aqui e compartilha conosco materiais, tem participado bastante. Será que você consegue melhorar um pouquinho o foco? Acho que não, né? Bom, aqui você tem os cursos, né? Tá certo? Deixa eu ver. Que não está no módulo apresentação. Isso. Tá, agora, então vocês têm aqui os cursos, né? Tá certo? Domingo, sábado e domingo, quais são os cursos que você tem? Se alguém tiver interessado em fazer o curso lá, ou participar, o ideal é que já bem cedo, por volta de janeiro, fevereiro, já comece a estudar o que tem, o que não tem, tem que fazer a inscrição e já muitos cursos ficam lotados. Às vezes o curso é muito interessante, você deixa por cima da hora, não tem mais vaga, mas estudar aquilo que interessa, os cursos que interessam, e fazer esses cursos. Antigamente a coisa era tudo no papel, né? Tá certo? Esse é um exemplo, né? Exposição a ruído. Aqui uma exposição a ruído, né? Peguei assim de modelos, né? Aqui protetores auriculares, etc. Está aqui. Então, hoje está tudo digitalizado. A pessoa tem que, né? Recebe aí, se ele fez o curso, recebe antes recebe esse PDF, todo o curso, tá certo? Eu vou dar um exemplo esse foi um curso, agora, avaliação de qualidade de dados de estudo de exposição, né? Tá certo? Então isso hoje está tudo é dado, não vem mais papel. Se a pessoa quiser depois fazer o papelzinho, ele tem que imprimir, tá certo? Então, esse é o modelo de impressão do curso. Vou passar para lá. Mas,
aqui um outro curso feito em 2014, né? A PDC 766, julgamento de disposição, melhorando a inalação, demo e pesquisa de inalação, produto epiderme e ruído. Então, só para ter umas coisas aí, certo? Então, tá. Modelo. O que é de mais importante? Algumas sessões técnicas, né? Esses são resumos que eu recebi depois da convenção, pagando uma pequena taxa. Aí eles te mandam, te dão uma série de dados, em palestras, em PowerPoint, assim como são apresentadas, né? Depois eu mostro. Então você tem uma ideia, dá para estudar alguma coisa posteriormente. Aqui um exemplo de cursos e palestras esses cursos, deixa eu voltar, essas reuniões ao longo de segunda a quinta, né, que apresentam como PO, Podium Session, Round Table, Crossover Program, Special Session, né? Você vê de 10h30 às 11h30. Nesse horário, às vezes é uma palestra só, mas às vezes são pequenas, são palestras de 20 minutos, né, dentro desse tema, né, daquele tema principal. Então, esse é um exemplo. Não, esse aqui é só um. Deixa eu pegar. Então, vocês estão. Aqui era, né, análise de microbiologia, exposição microbiológica no ambiente residencial e de trabalho, né? Foi entre 10h30 e 12h30, 2 horas. Nessas 2 horas, isso aparece naquele programa inicial, aparece todos os dados, aparece 10h30, 10h50, 10h50 às 11h10, palestra de 20 minutos, né, ao longo desse horário de 2 horas. Lembrando, observando que lá, quando ele diz 10 horas, É 10 horas. não, às vezes não é. Às vezes é 10h01 ou 10h02. Ele começa, eu já controlei assim, curiosidade, né? Há uma diferença de 2 minutos, com público, sem público, tem, não tem. Chega tal horário, fulano lá, o apresentador vai lá, apresenta, depois convida um, convida outro. Quando chega os 20 minutos, ele já avisa, e se continuar, ele corta a palavra. Porque se ele tem 20 minutos para falar e fala 30, você vai atrasar as outras palestras. Mais uma coisa, você estuda naquele livro que eu mostrei, eu estudo diariamente. Bom, hoje, o que eu vou assistir? Então você analisa todos os programas. Muitas vezes não te interessa assistir essas 2 horas de palestra. Interessa, tem essa aqui, não sei o que é essa aqui, tá? Essa palestra te interessa aqui, digamos, tá certo? Vai de 11h50 às 12h10. Então você vê a sala, chega lá mais ou menos às 11h50, uns minutos antes, né? Mas eles têm que cumprir horário, porque você assistiu essa e depois você vai assistir uma outra em outra sala. Então você fica muitas vezes circulando entre salas, né? Porque você pega pontos importantes. Então eles começam no horário. Então a diferença dá alguns minutos, 5 minutos no final, mas é bastante rígido isso aí. Dá para fazer esse acompanhamento, né? Então você tem
a apresentação dos trabalhos, isso está no livro, você tem naquele programa inicial, onde é que estão as coisas, você estuda isso aqui, né? Então você estuda quais são palestras que você vai assistir, né? Isso é tudo gratuito, você já pagou o congresso, né? Depois você tem a exposição, vai geralmente das 9 da manhã às 5 da tarde, segunda e terça, e na quarta termina 1h30. Né? Então você vê essas palestras, exposição nos intervalos, você pega essa exposição, essa meia hora, 1 hora, eu não vou, você vai lá na exposição das empresas. São aí 500 empresas apresentando, 200, 300, 400, que apresentam diversos assuntos, né? Equipamentos, tecnologia, treinamento, treinamento para higienista ocupacional, universidades também apresentam seus programas, a NIOSH apresenta lá um booth, né? Tem lá lá é booth, né? Uma tendazinha lá, e fornece algumas coisas, fornece material, fornece discos de programa, e uma série de... E tem dentro da exposição dois setores, um da AIHA e outro da ACGH, onde você compra livros. Né? Então, por exemplo, esse é recente, né? A 4ª edição, Estratégia para Análise e Manutenção de Posições Ocupacionais. É um livro excelente, essa aqui está recente, eu comprei agora, né? Os anteriores eu tenho, então te dá toda a tecnologia de como você fazer aquilo, pergunta dele, está tudo aqui, certo? Eu vou tomar licença, mostrar primeiro aí, depois mostra os outros, né? Certo? Aí está toda a estratégia que você tem que empregar. Então, esses aqui são os programas técnicos, né? Tá certo? E você tem vamos dizer que você quer, essa aqui é posterior, né? Antes disso aqui, deixa eu mostrar o que eu faço. O pessoal nunca tem chiado, né? Eu vou, um curso que eu fiz em 2014, né? Então eu tiro foto, né? Tiro uma foto, com isso eu monto, né? Eu vou dar só como exemplo, né? Alguma coisa aconteceu. Esse meu computador está... Não sei. Não, tem que talvez reiniciar. Aqui já não dá para ver. Bom, vocês estão vendo uma palestra, eu acho que eu posso... Foi fotografando. Fotografo, e com isso eu tenho aquele curso que eu fiz, vou fotografando sobre sobrecarga térmica, e que depois eu posso aprender, colocar, muita coisa aparece. Na hora que eu fiz mostrei, antes de montar tudo isso, eu estava aqui, né? Então, para você ter um background disso aí, mas essa é uma palestra, tá certo? Não era um curso. O curso você pagou e recebe o resumo daqui. Esse aqui, às vezes, você tem que pagar depois, eventualmente, para ter isso aqui, né? Tá certo?
só como também um exemplo, vamos procurar. Ah, tá. Então, aqui você tem, isso foi posterior, eu paguei $70, recebo então condição de pegar cursos que eu não fiz, palestras e tudo, e ter isso aqui, os PowerPoint um a um. Né? Então, por exemplo, o que nós vamos pegar? Tem que escolher um aí. Bom, vamos escolher qualquer um aqui. Pode escolher um. Ó, medida e avaliação de saúde psicológica ou ergomatrix. Vamos ver, ergomatrix. Diferentes ferramentas de análise ergonômica. Tem que vir pela internet. Está baixando. Aqui. Por isso que antes de vir aqui eu conferi se tinha internet aqui, tinha Wi-Fi. More comprehensive really than we were. Okay, Rita's going to look at the neck, the back, the shoulders, the arms, the elbows, É como the isso hands, aqui, the wrists, and the legs. deixa eu So, voltar para cá. Então, thanks for coming this morning. essa é We're a going to voz talk a do little bit about a apresentador. matrix Né? that is trying to help you compare common ergonomics analysis Então, tools. essa é o que foi Just a little bit apresentado about me. My name is naquela Gary Downey. I'm palestra, an ergonomist né, with the apresentando Ergonomics durante Center of North 2 horas, Carolina. com We're part of the narração do Industrial apresentador, Systems Engineering e Department ele at tem North aí, Carolina State. né? Tá certo? We're a little bit unique in the fact that O we're kind of like an PowerPoint extension apresentado lá, service where we get to um a go all across the country. O chato, se você quiser isso, eu tenho que capturar a folha na página para depois eu pegar, things like that. fazer to só different aquilo ali, companies, né? around the U.S. Pra So poder we're dar em kind of PDF unique in that direto. manner. Tá certo? I'm only mentioning that because I'm going to come back to that in just a second on about when we start talking about this matrix. But what I hope that you get out of today's session Esse é um is that you'll be exemplo able to at das least palestras que recognize tem some lá. of the common industrial ergonomics Okay. analysis tools, some of the more frequently used ones, and maybe some that you haven't heard of or maybe have seen in the textbook. I'm hoping that you'll have an understanding of some of the features, kind of at a 50,000-foot level of some of those analysis tools, and then be able to compare não some of the precisa features seguir, né? using this matrix that we're going to look at. Quer ver outro So também? here's a sneak peek of what I'm calling the matrix, and Diversos I'll be a little bit honest with you. sistemas One of the de things that I análise enjoy about e going to aqui different conferences and things like troncos, that braços, is trying mãos. to bring something back that I can use in my daily Okay. life as a Então. practicing ergonomist. And Então deixa eu voltar. Nilson, qual que foi os principais temas, assim, o que era o tema da vez na AIA esse ano? O que o pessoal mais quis discutir, assim, quais os temas centrais, assim, que foram discutidos? Ou foi muito abrangente? Tudo, você tem tudo ali, você tem tudo. Né? Eu posso passar para vocês aquele folheto sobre toda a conferência. Lá você pode olhar Sim. todas as conferências que tem. Né? Que era... Uma coisa mais importante desse ano. Professor? Tá
tipo. Quem tiver interessado, por favor, manda uma mensagem para mim. Esse material aqui eu mando para vocês e aí você vê o que tem de interessante, né? Tá certo? O que tem de interessante? Eles também apresentam ergonomia. Esse é um ponto que na ABHO eu conversei no ano passado, deles também apresentarem ergonomia. Faz falta, né? Comentaste no início ali que muitas das coisas que às vezes é cobrada aqui no Brasil, tu já tinha conhecimento antes por que, por exemplo, nesse evento, o que mais me chamou a atenção, os principais pontos? Nesse evento, vamos dizer, eu já não fiz grande coisa, para ser franco. O ano passado eu não fui, e o ano retrasado eu fui lá em Texas, né? San Antônio. E muita coisa lá, eu digo, esse ano eu fui mais assim, mais solto, né? Tá certo? Fiz alguma coisa, acompanhei alguma coisa, me interessei de alguns produtos na exposição, por exemplo, estudei, ouvi algumas palestras, mas de caráter, muita coisa de ergonomia, que me interessava. Eu estou bastante focado em ergonomia hoje em dia, né? E, vamos dizer, todos os cursos que apresentaram, como é 20 anos, isso praticamente eu fiz quase todos. Também tem um novo, justamente o ano retrasado, né, em San Antônio, tinha esse que está rodando por aí, que é uma análise através de bayesiana, processo diferente de você fazer uma análise, em vez de o sistema de estatística, você faz um procedimento um pouco diferente, né? Aí me interessei, tá certo? Não apliquei, mas está aí estudando, eventualmente um dia eu aplico, né? Tá certo? Que é a análise bayesiana dos resultados, né? E equipamento, apesar que hoje tu tem muita facilidade de trazer equipamentos para cá. Sim. Mas lá, por exemplo, tinha algum tipo de equipamento que lhe chamou a atenção? Que nós aqui não teríamos? Não me chamou a atenção, tá certo? Tem bons equipamentos. Que área você trabalha? Que tipo de análise te interessa? Não, é que na verdade hoje eu trabalhava com cibersegurança, hoje eu sou instrutor de Senai, né? Então é mais para conhecimento. Ah, sim. Você tem equipamentos de dosímetros pequenos, sistemas de detecção de agentes químicos no ar, leitura direta, isso há alguns anos que tem. Para aqui, tem também aqui, né? Só que lá você é mais barato, né? Tá certo? Você consegue muitos equipamentos bons, produtos bons custam caro, né? Então você consegue comprar um ótimo dosímetro com análise de frequência e tudo, na faixa aí de uns $2.000, tá certo? Você consegue comprar. Um sonômetro com banda de frequência, você consegue comprar. O último, que já faz alguns anos, eu paguei $5.000, né? Não sei hoje quanto está, né? Mas são produtos muito caros aqui, tá certo? Bons produtos, porque também tem produtos vendidos que você compra no mercado aqui, não posso garantir muito, certo? Se há essa possibilidade de comprar equipamentos, é uma beleza, tá? Como trazer, se você tem facilidade, né, de trazer, é o caso. Muitas vezes, por exemplo, esse computador aqui, aconteceu uma porcaria que eu não estava querendo pôr o Windows 10, de repente entrou o Windows 10 e me merdeou o computador, tá certo? Estragou tudo, deu um troço lá, né? Esse computador eu comprei lá, declarei na alfândega, declarei, paguei uma taxa, né? Ainda saiu mais barato que comprar aqui. E você compra lá sempre alguma coisa bem mais nova, mais atualizada, né? É uma decisão, eu tenho o registro disso aqui, direitinho, dever de volta, não, eu tenho, né, o documento para não ser cobrado outra vez, né? Tá certo? Alguns anos atrás eu conhecia um
que era de uma empresa que foi comprada pela 3M, da Quest. Então o diretor da Quest conhecia. Então ele me fazia os recibos, né, ao preço que eu queria. Negociava. Olha, ele cobra $700 aqui, para eu pagar uma alfândegazinha, teclado, tudo isso, né? Tá certo? Ele sai, a Quest foi comprada pela 3M, hoje pela 3M não pode fazer nada, né? Inclusive, há uns 2 anos atrás, 2 ou 3, eu briguei com a 3M, inclusive a 3M daqui, PNE do diabo, porque eu comprei um dosímetro lá nos Estados Unidos, pela minha filha, para pagar lá, e não queríamos vender. Está comprando alguém que mora nos Estados Unidos, vai pagar por lá, como você não vai vender? Eu briguei, eu vou vendendo. Não queríamos vender. Mas vem cá, quem está comprando é morador de lá. Se depois o que ele faz é outro problema, né? Tá certo? Inclusive, até eu falei com a minha filha, eventualmente quem compra é o meu neto, que é americano, é binacional, né? Então, você não pode proibir, certo? Então, são essas coisas assim de americano que você tem que tomar um pouco de cuidado, o americano é meio... Eu conto uma história que é as bobagens da vida. E você entende, o americano tem algumas coisas que você não entende. Não dá para entender. Minha filha mora lá há 25 anos. 25. O marido é brasileiro. O marido trabalha na ONU, mas tem um emprego lá que ele arrumou através do meu outro filho que trabalhava lá. Tem 2 filhos americanos. Ela se formou jornalista em São Paulo, na USP, jornalista, foi para lá fez um mestrado em educação, na Católica de Nova York, na Fórmula, mestrado em educação, trabalha, muitas vezes, trabalha na região de Long Island, em programa da Universidade de Nova York, e há uns 5, 6 anos atrás, sei lá quantos anos, ela tentou, ela não tem green card. Tentou, gastou uma vez 4, 5 mil dólares, não teve. Aí deram toda aquela mexicanada, uns 10 anos atrás, para todo cara que era ilegal, que provasse que estava há mais de 10 anos, que provasse que tem emprego, estava um green card. Aí eu falei para ela, então você ganhou? Não, eu não sou ilegal. Deram para os ilegais e não dão para os legais. Não dá para entender, né? Tá certo? Então são essas coisas. Mas eu sei que sai caro fazer uma visita. O ano que vem vai ser em Washington, né? Estado de Washington. Tá certo? Vai ser lá a conferência, hein? Seattle. Vai ser em Seattle, lá na outra ponta dos Estados Unidos. Né? Quem puder ter essa condição de ir, estuda bem, faz os cursos que puder fazer, as conferências, tem muita coisa boa, aprende muita coisa nas conferências, eventualmente através de sociedade, de amigos, isso, aquilo, compra alguns equipamentos, ou pelo menos vê, toma ciência dos equipamentos. Né? Se precisar, aquele que era da Quest, hoje trabalha na Miami. Então, com ele eu posso comprar as coisas e fazer as notas que eu quiser. Certo? Está lá o Rodrigues, é um colombiano. Né? Ele faz qualquer negócio. Né? Certo? Vende equipamentos. Você quer comprar isso, comprar da Quest, comprar da 3M, ele revende, né? E você faz um jeitinho de venda. Né? Tá certo? Bom, basicamente era isso aqui que eu queria apresentar. Não sei se vocês têm algum ponto específico, né? Ele fez uma pergunta, alguma coisa que vocês queiram ver, tá certo? Uma vantagem, por exemplo, quando eu fiz um curso de calor, sobrecarga térmica, eu fiz 2 cursos com um professor, doutor da Universidade do Sul da Flórida, Thomas Bernard. Ao fazer o curso, isso não dá para ter pela internet também. Todos aqueles Excel que ele tinha preparado para sobrecarga térmica, para calcular metabolismo, isso, aquilo, eu dei o pendrive, eu pus tudo lá e eu trouxe. Tem uma série de Excel especiais para análise de metabolismo, para análise de sobrecarga térmica, uma série de análises em que ele deu
Excel especial para isso aí. Tá certo? E com esse desenvolvimento, por exemplo, eu fiz uma série de trabalhos sobre sobrecarga térmica e grande parte do trabalho foi através de cursos lá nos Estados Unidos. Tá certo? Através justamente de cursos feitos lá nos Estados Unidos sobre sobrecarga térmica. Também eu apresentei, eu fiz um estudo, aqui não gostaram muito, mas lá em Caxias, o agente de fiscalização lá aceitou, que é utilizar, você vai numa construção, uma construtora, então a construtora às vezes é pequena, né? Mas tem sobrecarga.